Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o MEI, microempreendedor individual e seus aspectos previdenciários. É uma atividade empresarial que traz muitas dúvidas dos seus reflexos na previdência. Então hoje eu vou esclarecer alguns pontos para vocês. Então primeiro, regras gerais, como é que funciona a aposentadoria do MEI? Ela vai te ajudar na aposentadoria por idade. Tá? Então, idade de 62 anos para as mulheres, 65 para o homem, no mínimo 15 anos de contribuição, e para o homem, se filiou depois de 2019, 20 anos de contribuição por enquanto. Então ela só serve para essa modalidade de aposentadoria, ela não vai servir para as antigas regras de aposentadoria por tempo de contribuição, 30 anos de contribuição para a mulher, 35 para o homem, independente de idade, e nem para as regras de transição. Você já deve ter ouvido falar um pouco sobre isso, regra do pedágio 100%, 50%, a regra dos pontos. Então essas regras também não servem. Se você vai se aposentar por alguma dessas regras, já vou te falar o que você tem que fazer. Beleza, pessoal? Então, só pela idade, tá bom? E salário mínimo, porque ela tem uma contribuição um pouquinho baixa. Aí a pergunta é a seguinte: poxa, mas aí eu vou perder meu tempo de carteira, meu salário, minha aposentadoria vai lá para o salário mínimo? Como é que fica? Se eu tive um salário lá de 3, 4 mil reais, eu vou abrir o MEI e vou desperdiçar tudo isso? Não, pessoal, calma. Isso daí vai ser somado também na sua aposentadoria. Os salários antigos também, ele vai entrar na média. Então, tudo isso vai ser somado na sua aposentadoria. Só que o MEI, você não tem como pagar acima do salário mínimo. Vai ser sempre o salário mínimo. Então, se você tem uma média boa no seu passado e você vai abrir uma MEI, então o seu salário, a sua média vai baixar também. Não vai baixar de forma instantânea. Não vão ser descartados aqueles períodos que você teve salário bom, porém ele com o tempo ele vai diminuindo sim o valor do seu benefício, porque ele é um salário mínimo de contribuição, beleza? Outra pergunta, terceira pergunta: mas poxa, eu só vou ter direito então à aposentadoria por idade? Como é que fica se eu ficar doente, se eu tiver um acidente? O que eu vou fazer? Não, pessoal, calma. Então o MEI também garante outros direitos previdenciários, incluindo auxílio doença, incapacidade temporária hoje, ou aposentadoria por invalidez, a incapacidade permanente, tanto por doença quanto por acidente. Então, vocês estão também garantidos, está previsto a proteção social nesse aspecto também. A pensão por morte também está prevista. Mas lembrando que segue sempre aquelas regras, né? Estar casado por mais de 2 anos, 18 contribuições na pensão por morte e no caso do auxílio doença, 12 meses de contribuições, beleza? Então salário maternidade também, lembrando, salário maternidade também tem direito. Um dos poucos direitos que não tem, nem o MEI, nem o empresário, qualquer modalidade de empresário, qualquer contribuinte individual, autônomo, é o auxílio acidentário, aquele que eu dei as dicas aqui um pouco tempo atrás, que é aquele que fica de forma permanente até a pessoa se aposentar. Então esse não tem direito, não tem jeito. Vamos lá para o próximo então, pessoal. Qual o valor da contribuição do MEI? Então, uma alíquota bem baixa de 5% sobre o salário mínimo. Você vai pagar uma guia mensal que já vai estar incluso o valor da sua contribuição previdenciária. 5. Como faço para regularizar a alíquota abaixo dos 20%? Então, como eu falei, o MEI ele não serve para aposentadoria por tempo de contribuição e nem para as regras de transição. Então, quando a pessoa vai se aposentar, ela vai querer uma regra de transição ou ela já tinha o direito à regra antiga, ela vai ter que regularizar isso daí, ela vai ter que complementar o valor de 5%, porque esse 5% só vale lá para a aposentadoria por idade, como eu falei. Mas é possível sim regularizar isso e pagar a diferença de 15% desse tempo que você trabalhou na MEI, ou até mensalmente você pode complementar isso, caso você esteja um planejamento previdenciário para se aposentar em breve com alguma das regras de transição. Eu até fiz um vídeo aqui explicando como fazer esse procedimento, depois dá uma olhadinha. Bom, estou empregado e eu quero abrir uma MEI para complementar a minha aposentadoria, nem que seja um salário mínimo. Pode abrir a MEI sim, pode ter uma MEI em conjunto com a sua profissão, porém precisa exercer realmente uma atividade, não pode simplesmente abrir e ficar recolhendo sem emitir uma nota fiscal, sem realmente prestar um serviço. Então pode fazer, por exemplo, um trabalho aí no final de semana, um trabalho no dia de folga, mas tem que ser um trabalho real, não pode simplesmente
abrir essa MEI sem finalidade nenhuma, só para aumentar a contribuição previdenciária. E relembrando também, a alíquota, se for uma regra que não seja regra por idade, tem que ser complementada daí. E último, estou aposentado já, posso encerrar, posso excluir, parar de pagar o tributo da MEI? Bom, duas situações que eu vou dividir essa pergunta aqui. Primeira coisa, se você se aposentou por idade, por tempo de contribuição, por uma regra de transição, tudo bem, você pode continuar MEI, você pode continuar trabalhando, exercendo a sua atividade empresarial, porém vai ter que continuar contribuindo, vai ter que continuar pagando os tributos, inclusive os tributos previdenciários, pois é uma alíquota obrigatória, não tem como fugir disso. Até na sua própria, se você está também no vínculo de trabalho, vai ter que continuar também contribuindo. Então não vai ter jeito de excluir essa contribuição, mas se você quiser parar de exercer atividade, sim, pode encerrar a MEI, pode dar baixa na empresa e segue a vida de aposentado. Agora, se você está aposentado por invalidez, por exemplo, aí não tem como continuar nessa atividade, vai ter que colocar um sócio administrador, mudar a modalidade de empresa, fazer alguma coisa para você corrigir isso daí, porque aí você não vai poder exercer essa atividade profissional. Beleza, pessoal? É um assunto bem difícil, traz muitas dúvidas, ainda tem muita coisa que a gente pode discutir. Manda seu comentário, manda um WhatsApp, a gente está à disposição para aprender e construir um pouquinho mais o direito cada dia com vocês. Valeu, um abraço e até a próxima.